Hoje nós vamos falar, continuando, as primícias, nós vamos falar sobre o El Shaddai. Nós vemos falando já durante essa semana sobre o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e hoje nós vamos dar continuidade. E hoje nós vamos falar o El Shaddai, o Deus que não depende de nada. É isso que nós vamos falar essa noite. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Atos, no capítulo 17, no versículo 24 e 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24 e 25. Vamos ficar de pé em reverência a essa palavra escrita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. E diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós oramos para que a tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, à nossa alma, o nosso entendimento. Deus, ajuda-nos nessa noite a entender quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, para a glória única do teu nome santo. Amém e amém. Pode sentar, queridos. O Deus que não depende de nada. Meus amados, hoje nós vivemos em um mundo de dependência. Dependemos do ar que nós respiramos, não é? Dependemos da água para viver, nós dependemos do alimento para nos sustentar. Então nós vivemos dependente de várias coisas. Do emprego, nós dependemos do emprego para ganharmos os nossos salários. Nós dependemos de relacionamentos, de circunstâncias favoráveis para nós. Nós dependemos de termos um cargo ou alguma coisa dentro da sociedade. Mas, meus amados, eu quero dizer para você nessa noite que toda a criação vive em uma teia interdependente. O mundo globalizado, principalmente, nós vivemos nessa teia, nessa cadeia interdependente, onde todos precisamos ou dependemos de alguém ou de alguma coisa. Mas há um que está completamente fora dessa teia. Há um que não precisa de absolutamente nada, nada. E esse é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Diga glória a Deus. Quando Paulo aqui ele pregou em Areópago, aqui em Atenas, essa é a passagem, ele confrontou ali nessa passagem a idolatria com a verdade que é devastadora, uma verdade que vem para realmente abrir o entendimento do coração e da mente do homem. E ali, meus amados, ele prega o Deus verdadeiro que não pode ser contido em templos e nem pode ser servido por mãos humanas, pois ele não precisa de nada. Deus não precisa de absolutamente nada. E essa aqui, meu querido, é a doutrina da seidade divina. Seidade, isso quer dizer que Deus existe por si mesmo. Ele existe, querido, de si mesmo e para si mesmo. Ele não precisa de absolutamente nada para existir. Ele não é dependente de nada neste mundo, neste universo, no cosmos. Deus não está preso em absolutamente nada. E hoje eu quero que você compreenda quem é esse Deus que nós adoramos. Quem é esse Senhor? Não é um ídolo fabricado à nossa imagem. Não é. Mas o Criador majestoso que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o El Shaddai. Nós precisamos entender, queridos,
que Deus não precisa da sua criação. Ele não precisa da criação. Ele existe eternamente em si mesmo. E é isso que nós precisamos abrir o nosso entendimento, porque Deus, Ele não precisa de nada, nem da sua criação. E quando Moisés, ele perguntou a Deus qual era o seu nome, e a resposta de Deus, a resposta profunda de Deus para Moisés, quando ele falou: eu sou o que eu sou. Êxodo 3,14. Uma resposta que vem abrir o nosso entendimento para que nós sabermos quem é esse Deus. Ele não diz eu fui ou eu serei, ele fala eu sou. Aqui nós estamos vendo o presente eterno. Ele é hoje, e amanhã Ele é, e depois Ele é, e mais tarde Ele é, no futuro Ele é, e para sempre e eternamente Ele é. Querido, a existência absoluta do Senhor, sem começo, sem fim, sem causa externa. Nada causou a existência de Deus. Não teve um poder que veio do mais alto que Deus, que trouxe vida a Deus. Não existiu isso. Ele é. Ele é. Antes que houvessem montanhas, queridos, antes que houvessem estrelas no céu, planetas, antes que tivesse o próprio tempo, antes que o próprio tempo começasse a correr, queridos, Deus, Ele já era. Ele já era. Ele não foi criado. Não foi criado. E nós precisamos abrir a nossa mente. A fonte não causada de toda a existência. Não houve causa para a existência de Deus. Ele é. Simplesmente é. E o salmista no Salmo 90, versículo 2, ele proclama claramente sobre isso. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Enquanto tudo ao nosso redor teve um começo, Deus, Ele é eterno, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele grita muito claramente, o salmista: se houvesse eternidade, e daqui a pouco mais outra eternidade, e mais outra eternidade, Ele está dizendo que o Senhor, Ele é de eternidade a eternidade. Ele não precisa criar para ser completo. Deus não precisa fazer absolutamente nada para ser completo, para ser satisfeito, para ser quem Ele é, meus queridos. Deus não criou o universo porque Ele estava solitário. Essa é uma imagem, uma mensagem que muitas vezes as pessoas têm errada de Deus. Parecia que Deus estava solitário, então Ele criou o universo, Ele criou o homem. Não, Deus não estava solitário quando Ele criou todas as coisas, querido. A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele já vivia em perfeita comunhão, amor, glória, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, já existia esse amor eterno, esse amor pleno, satisfeito nele mesmo. Deus nos criou, queridos, não por necessidade, não foi por necessidade, mas por um amor transbordante, um amor e uma bondade transbordante, uma glória maravilhosa. Deus, Ele quis fazer isso porque o seu amor está acima de qualquer entendimento humano, de qualquer coisa. Ele desejou, Ele quis fazer isso, mas não porque Ele precisava disso. E o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 5, ele deixa algo muito claro. Ele revela que Jesus rogou ao Pai, e olha essa oração de Jesus quando ele fala isso, João 17,5, e Jesus fala: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus está revelando aqui mesmo
Antes de qualquer coisa, Deus já era glorificado, Jesus já estava glorificado, meus amados. A glória de Deus não depende de nós, a glória de Deus não depende de você, não depende da tua perfeição, não depende do teu trabalho, não depende de absolutamente nada, nem mesmo da tua adoração. A glória de Deus depende. Ele já era glorioso quando ainda não existíamos. Ele já era glorioso quando você não existia, quando este mundo não existia, quando não tinha universo, quando não tinha planeta, quando não tinha absolutamente nada. Ele já era glorioso. Como declara Jó no capítulo 22, versículo 2 e 3. Jó falou: pode um homem ser útil a Deus? Antes a si mesmo é que o sábio é útil. Não tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justos, ou lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Deus vai lucrar alguma coisa com a tua vida? Queridos, a resposta é bem clara aqui, a resposta é bem clara. Ele continua: tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro em que tu faças satisfeitos os teus caminhos? A resposta é bem clara: não. Deus não ganha absolutamente nada conosco, nós é que ganhamos tudo com Ele. Nós precisamos entender quem é esse Deus que nós servimos. Muita gente está na sua autossuficiência, de que eu posso, de que eu sou, de que eu tenho alguma coisa, de que eu sou santo, ou que eu oro, ou que aquilo. Parece que Deus depende de alguma forma de nós. Deus não depende de absolutamente nada. Ele sustenta tudo, mas nada o sustenta. Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas, mas não existe absolutamente nada externo de Deus que sustente o Senhor. O autor de Hebreus, ele deixa isso muito claro no capítulo 1, no versículo 3, que nos diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta cada momento, cada segundo, cada graveto, cada pó, cada poeira neste mundo que cai. O Senhor sustenta com o poder da sua palavra. Nós não somos os sustentadores de Deus, queridos, com as nossas orações, com os nossos sacrifícios, nem mesmo com a nossa adoração. Nós sustentamos o Senhor. Ele é, querido, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos sustenta cada dia. Cada batida do teu coração é um presente de El Shaddai. Cada batida, cada respiração é uma dádiva do Todo-Poderoso, do Todo-Suficiente. Cada vez que você respira, que você inspira e expira, é um presente do Todo-Poderoso. Ele está dizendo: você vai ficar nessa terra para glorificar o meu nome, para mostrar para as nações que eu sou o teu Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, ele declara assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O universo, nele não se mantém sozinho, querido. O universo não tem como se manter sozinho. Se por algum milésimo de segundo Deus deixasse de estar mantendo, sustentando o universo, tudo desapareceria. A mão poderosa de Deus, que segura cada átomo, cada galáxia, cada vida, cada coisa, queridos, é a mão poderosa de El Shaddai que está no controle absolutamente pela sua soberania, pelo poder da sua palavra. Ele controla todas as coisas. E quando você se preocupa com alguma coisa, você está dizendo: eu sou autossuficiente.
Quando você está preocupado com o teu trabalho, ou com amanhã, ou com o futuro, você está dizendo, sou eu que vou garantir alguma coisa. Mas o El Shaddai, Ele é o sustentador de todas as coisas. Queridos, Deus não precisa dos nossos serviços. Como pastor? Deus não precisa do teu serviço. Ele não é servido por mãos humanas, queridos. Deus não é servido por mãos humanas, e essa é uma verdade tremenda, e o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, capítulo 17, 25, ele deixa isso muito bem claro. Deus não é como os ídolos pagãos, que precisam ser alimentados, queridos, carregados, vestidos. Ele não é como um Deus pagão, ele não depende dos rituais humanos para sobreviver, ele não fica faminto se você não jejuar, ele não fica faminto se você não fizer alguma coisa, ele não se enfraquece se você não orar. Deus não precisa de você para absolutamente nada. Até a tua oração, Deus não depende dela. Você depende da tua oração. Nem a tua adoração, Deus depende dela. Você depende da adoração para a sua vida. O salmista número 50, Salmo 50, ele deixa algo bem claro, ele ecoa uma verdade maravilhosa. Salmo 50, versículo 9 ao 12, ele diz o seguinte: da tua casa não tirarei novilho, nem bodes dos teus apriscos, porque meu é todo o animal da selva, e as armarias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o meu é o mundo e a sua plenitude. Se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não ia falar absolutamente nada para você, porque tudo é dele, tudo pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Deus não precisa das suas ofertas. Quantas pessoas vêm na igreja com aquela concepção de que eu estou dando, eu estou fazendo um serviço, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Engano do diabo, meus amados. Deus não precisa das tuas ofertas de forma alguma. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o dono de todas as coisas. Deus não precisa dos seus talentos. Ele não precisa. Ele pode fazer pedras clamares, ele falou isso na palavra. Deus não precisa de você para cumprir os seus propósitos. Ele pode levantar filhos de Abraão das próprias pedras, Jesus falou. Muitos de nós temos o conceito errado sobre o nosso Criador, de como se Deus fosse dependente das nossas coisas, dependentes das nossas coisas. Nós ofertamos na casa de Deus, não é porque eu quero dar alguma coisa para o Senhor, não é porque Deus está devendo alguma coisa, eu estou devendo, eu dou na casa do Senhor como adoração, como reconhecimento que Ele tem todas as coisas, que tudo pertence a Ele, e tudo que eu tenho foi Ele quem me deu. Deus, querido, não depende de absolutamente nada nosso. Nossa adoração, queridos, não acrescenta nada para Deus. E essa é uma verdade que nos humilha, porque muitas vezes nós vemos ao templo do Senhor em adoração, achando que nós estamos dando alguma coisa para o Senhor, achando que Deus vai receber alguma coisa e Ele vai se fortalecer de alguma forma com a nossa adoração. Engano! Essa é uma verdade que nos humilha no mais profundo da nossa alma. Na nossa adoração mais intensa, mais sincera, mais apaixonada, não torna Deus mais glorioso do que Ele já é. Não torna. Ele é infinitamente glorioso em si mesmo. Deus é glorioso em si mesmo. Ele não necessita da adoração de absolutamente ninguém. Quando adoramos, não é Deus que se beneficia primeiro, somos nós.
A adoração nos alinha com a realidade de Deus, ela nos transforma à sua imagem, queridos, ela nos enche da presença do Senhor. Deus, Ele não precisa da nossa adoração, mas nós desesperadamente precisamos adorá-lo. Precisamos do Senhor todos os dias, necessitamos, assim como necessitamos da água, necessitamos do alimento, nós necessitamos do Senhor, por isso nós adoramos. Como diz em Atos 17, 25, voltando à passagem, a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não somos nós credores de Deus, queridos. Não somos credores. Nós somos eternos devedores de uma dívida que jamais poderemos pagar. Nós não somos credores. Quantos trabalham no ministério anos e anos e pensam na falácia de que Deus me deve alguma coisa? Quantos estão anos e anos ali no ministério achando que estão fazendo um favor para o Senhor? Deus não deve nada para ninguém. Para ninguém. O seu propósito não depende da nossa cooperação. O propósito de Todo-Poderoso, de El Shaddai, não depende da nossa cooperação, porque os seus propósitos vão ser cumpridos, porque Ele quer, porque Ele vai fazer, queridos. E isso precisa ficar claro na nossa mente. Deus não está sentado no céu, torcendo as mãos, esperando que você faça parte, para que os seus planos deem certo. Não está. Não está. Os propósitos de Deus são soberanos e inabaláveis. Eles vão se cumprir porque Deus é poderoso. Isaías capítulo 46, versículo 10 declara algo maravilhoso para as nossas vidas. Ele diz assim: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. E Isaías 14, 27 complementa dizendo: o Senhor dos exércitos que determinou, quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem fará voltar atrás? É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira. É Deus quem dá o trabalho, mas Ele também tira o trabalho. É Deus quem dá isso, mas Ele também tira, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Deus usa instrumentos humanos, isso é verdade. Ele usa, sim. Ele nos convida graciosamente a participar da sua obra, meus amados. E isso nós precisamos entender claramente. Deus não precisa da tua colaboração. Deus não precisa que você trabalhe para Ele, mas Ele convida você graciosamente para vir trabalhar para Ele. Ele não depende de nós, meus queridos. Quando Ele quis usar Balaão, Ele usou uma jumenta. Essa é a verdade. Quando Ele quis julgar Faraó, Ele endureceu o coração de Faraó. Deus faz assim, meus queridos, e é assim que Ele trabalha. Se Ele quis salvar Paulo, Ele derrubou Paulo do cavalo no caminho de Damasco. Deus é soberano sobre todas as coisas e os seus planos não serão frustrados. Nós precisamos parar de ter esse conceito errado sobre o nosso Criador, sobre o nosso Deus. Nós dependemos totalmente dEle. Quando Deus abrir e revelar-se para nós, quando nossa mente se abrir e entender quem é esse Deus que nós servimos, nós vamos querer andar de joelho, nós vamos querer estar prostrados, nós vamos querer adorá-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus é a fonte de tudo que existe, meus amados. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a origem da vida, a origem de qualquer coisa que você possa imaginar. Ele é a origem da existência.
Atos, de novo, 17, 25, coloca bem claro, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Não existe vida fora de Deus. Ele não apenas criou a vida no princípio, é Ele próprio, meus amados, que mantém a vida, Ele que mantém, Ele é a fonte de toda a vida. Tudo que respira, respira porque a mão do Senhor está ali provendo, está mantendo, a mão do Senhor está dizendo, viva, respire, e você está respirando. João, no capítulo 1, versículo 4, fala bem claro sobre Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, em Jesus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer criação, de qualquer existência, a vida estava nele, e por causa dele, Jesus Cristo, tudo veio à vida. Salmo 36, 9 proclama, porque contigo está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Você não tem vida própria. Ninguém tem vida própria, querido. Você tem vida emprestada, sustentada, momento a momento, pela graça do El Shaddai. Às vezes somos jovens e achamos que temos toda uma vida pela frente, mas se o El Shaddai disser, é hoje o teu dia, você não vai respirar hoje. Cada célula do seu corpo, querido, cada átomo, cada coisa, cada pensamento na sua mente, cada sentimento do coração que vem, existe porque Deus, na sua misericórdia, Ele sustenta você em tudo, em todas as coisas. Ele é o sustentador único e verdadeiro, Ele é o provedor de tudo, meus amados. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele nos lembra algo maravilhoso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Queridos, o teu emprego, Deus te deu. O concurso que você passou ou não passou, foi Deus que determinou, foi Ele que determinou. Deus sustenta a sua família, porque Ele quer sustentar. Ele concedeu o sustento na tua vida até hoje, nas tuas gerações, os teus filhos, os teus netos, os descendentes que virão, todos eles são sustentados pela mão do Todo-Poderoso, pela mão do El Shaddai. Quando tudo isso for tirado, quando como Jó, você perder os teus bens, perder a tua saúde, perder a tua família, você pode dizer como Jó disse lá no capítulo 1, versículo 21, ó Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele não nos deve nada, tudo é graça do Senhor. Quando eu entendo que nada é meu, o que eu perdi, eu não perdi, eu ganhei, porque é o Senhor que tirou, porque foi o Senhor que deu, foi o Senhor que planejou todas as coisas. Mateus capítulo 5, versículo 45, nos ensina uma verdade maravilhosa sobre isso. Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Até o ímpio que blasfema contra Deus, querido, até o ímpio sobrevive pela bondade comum do El Shaddai. Até o ímpio é sustentado pela bondade comum do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é bom, Ele é suficiente para todas as tuas necessidades, Ele é suficiente para tudo, querido, e aqui está a glória do Evangelho, meu querido, aqui está a glória do Evangelho, este Deus autossuficiente, que não precisa de nada, escolheu ser tudo para nós.
Esse Deus autossuficiente, Ele escolheu ser o teu tudo. Ele escolheu ser o suficiente para você e para a tua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19, traz uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. E ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. 2 Coríntios 9, 8 também traz uma promessa maravilhosa: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que nós temos para oferecer ao Senhor? Nada. E o que o Senhor tem para oferecer para nós? Tudo que precisamos. O nome El Shaddai, querido, significa Deus todo suficiente. Ele é o suficiente para o seu medo. Ele é o suficiente, meu querido, para a sua dor. Ele é o suficiente para o seu pecado. Ele é o suficiente para a sua morte, porque Ele não depende de nada. Ele é tudo e sobre tudo Ele é, meus amados. Quando nós entendemos a autossuficiência do El Shaddai, o nosso coração para de temer. Nós não temos mais medo do futuro, nós não temos mais medo do que vai acontecer daqui a pouco, nós não temos medo se o país A ou o país B foi atingido, nós não temos medo se foi o presidente esse ou aquele que assumiu o poder, nós não temos mais medo de nada, porque o todo-suficiente está comigo e Ele supre todas as minhas necessidades. Meus amados, deixe que essa verdade penetrante se aprofunde no seu coração, entre na sua alma, no mais profundo do seu espírito. Deixa que o Espírito Santo entre na sua vida, abra a sua mente, abra o seu coração, abra o seu entendimento e você conheça esse Deus verdadeiro. Deus não precisa de você, mas você precisa desesperadamente de Deus. E essa verdade, meus queridos, nos leva a nos humilhar completamente, a nos humilhar quando nós entendemos quem é o El Shaddai. Essa verdade nos leva para o chão, ali clamando a Ele todos os dias, pedindo a sua misericórdia. Toda pretensão de autossuficiência humana é desmascarada diante do El Shaddai. Quando nós pensamos que podemos alguma coisinha de nada e nós nos revelaram na sua palavra quem é o El Shaddai, nós nos humilhamos diante dele, porque não somos absolutamente nada diante dele. E uma grande verdade: você não é o centro do universo. Você não é o centro de todas as coisas. Você não é indispensável. Você não é autônomo. Não somos. Você é totalmente dependente de um Deus que não depende de absolutamente nada. E isso traz paz para o nosso coração, porque a nossa dependência é nele, que não depende de nada nem de ninguém. Quando eu entendo essa verdade, eu descanso no seu Evangelho, eu descanso no seu poder. E aqui está o Evangelho glorioso, queridos. Este Deus autossuficiente amou de tal maneira o mundo, queridos, que deu o seu Filho unigênito para morrer por você.
Ele não precisava fazer isso, ele não precisava dar Jesus para vir resgatar o homem, ele não tinha necessidade nenhuma disso, mas ele fez por causa do seu amor maravilhoso, da sua graça maravilhosa e profunda. Ele não ganha nada com isso, mas em sua graça inexprimível, ele escolheu descer, encarnar-se, sofrer, morrer, ressuscitar, para que você, criatura dependente, pecadora, indigna, pudesse ter vida eterna. Esse foi o preço. Esse foi o preço. Ele não precisava descer, mas por causa do seu amor glorioso, ele escolheu te dar a vida eterna. Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36, faz uma pergunta para as nossas vidas. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por causa dele, todas as coisas, glória eterna ao nome do Senhor Todo-Poderoso. E queridos, eu quero trazer 3 entendimentos e aplicações para a tua vida dessa passagem. Primeira, pare de tentar barganhar com Deus. Se você vai trazer a oferta no altar de Deus, não traga para conseguir alguma coisa. Não barganhe com Deus. Deus se ira com os filhos de Satanás que fazem isso. Traga porque você o adora. Traga porque você reconhece quem Ele é. Traga porque Ele é o El Shaddai, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não é um ídolo que você suborna com promessas, com sacrifícios. Venha a Ele em graça, não em negociação. Segundo, descanse na sua soberania. Se Deus não depende de nada, meus amados, então os seus propósitos são inabaláveis. Aquilo que Ele tem para fazer na tua vida vai ser feito. As promessas que Deus tem para a tua vida vai ser cumprido. Porque Ele deu, Ele fez, Ele prometeu, e a sua palavra é inabalável. Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Então confie, mesmo quando não entender, confie no Senhor. Terceiro, viva para a glória dEle, viva para a glória do Senhor, já que tudo vem dEle, querido, por Ele, para Ele, viva cada momento para ampliar a glória de Deus, para ampliar a glória do Senhor, não a sua. Tudo que você fizer, cada passo que você der, que seja para a glória do nome de Jesus, que seja para a glória do nome do El Shaddai, tudo que você fizer, que seja para a glória única do nome do Senhor. E hoje, diante desse Deus majestoso e autossuficiente, meus amados, esse Deus soberano, glorioso, curve-se em adoração, não porque Ele precisa, mas porque você precisa dEle, porque só nele você vai encontrar vida, só nele você vai encontrar propósito, só nele você vai encontrar a eternidade que nós tanto ansiamos. Concluindo, meu amado, El Shaddai, o Deus que não depende de nada, é o Deus de quem você depende de tudo, de tudo. A Ele seja glória para sempre. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco nós vamos cear, e eu quero que você venha para a ceia com um coração diferente, com a sua alma diferente, com o seu entendimento do El Shaddai de uma forma diferente, porque o nome
do Senhor é poderoso, o suficiente para fazer todas as coisas na tua vida. Feche teus olhos. Se nessa noite você chegou aqui com dúvidas, se você chegou aqui com autossuficiência, achando que pode qualquer coisa, achando que é alguma coisa, se dobre diante dele. Dobre o seu coração, dobre a sua alma diante do Todo-Poderoso. Se você continuamente tem pecado diante do Senhor, essa noite você pode se dobrar diante dele e dizer: Senhor, eu não posso absolutamente nada, eu dependo unicamente do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo fale no seu coração de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa e transforme a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Rei, nessa noite que nós nos encontramos juntos nessa casa, meu Deus, para adorar o Teu nome, quero agradecer pela Tua palavra, pela revelação profunda que vem do coração de Deus, através da Tua palavra que está escrita, Senhor. Traga a nós o entendimento de quem é o El Shaddai. Tira toda a pretensão do coração humano, meu Deus, de controlar a sua própria vida, de dominar o seu próprio coração, de dominar a sua mente. Tira toda a autossuficiência do coração, Senhor. E que nessa noite corações possam ser tocados. Corações, Senhor, possam ser sangrados diante do Teu altar, Senhor, para receberem uma transformação profunda diante do Senhor. Toca, Senhor, toca profundamente na alma, toca profundamente no espírito, toca profundamente, Senhor, no entendimento e traga a revelação de quem é o El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Alegra os nossos corações, porque nós servimos a esse Senhor. Traga a alegria da salvação, porque a eternidade foi conquistada na cruz do Calvário, Senhor. E que nessa noite, ao cearmos, possamos lembrar que foi aquele sacrifício maravilhoso que nos abriu o entendimento, de quem é o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, abençoa a Tua igreja.